Olá, eu me chamo Carolina Quadros, sou massoterapeuta, educadora física e esteticista, e hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre o Protocolo 90D. Eu vou apresentar a minha convidada, Débora Biasus. Tudo bem? Boa tarde, Carol. Prazer estar aqui contigo para a gente trocar algumas informações pertinentes aí. Débora, a gente tem treinado, tem feito algum acompanhamento, e eu te chamei para a gente conversar sobre o Protocolo 90D, para tu me contar um pouco de como tem sido antes desse momento, né? Como foi lá na tua história de vida, essa convivência com o gerenciamento de peso, com o treinamento físico, como que tu te via diante dessas situações? Bom, a história é longa, mas a gente vai começar do início. Eu venho de uma família de origem italiana que tem como hábito comer muito amido, né? Eles gostam de amido, gostam de salada, mas gostam de amido. E eu era, não pode ser isso aqui? Eu era a menina que já nasci meio gordinha, né, de 4 irmãos. E com 10 anos, 11 anos, quando veio a menarca, eu comecei a engordar, 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 e eu passei a minha adolescência toda, 13, 14, 15 anos, com 104 quilos. Então eu era vista como a deficiente da casa, né. Eu tinha uma irmã que era modelete, tinha outra que era magrinha, alta, e eu era o patinho feio, né. E a gente morava em Canoas naquela ocasião e eu fazia muitos exames. Na época, eh, lá por 75 por aí, tinha alguns exames, mas não a vasta, qualidade que tem hoje, né. Então eu fazia os exames metabólicos e eles davam normais. E aí eram ícones aqui do Rio Grande do Sul, que era o doutor Repeto, que até hoje, né, enfim, deve estar, não sei se faleceu ou não, mas eram pessoas de nome já na época nessa questão. E eles chegavam à conclusão que era porque eu comia, que é porque eu comia escondido, eu comia de noite. Então vai se criando aquela coisa: "Tu é uma fracassada, tu é uma preguiçosa, tu é uma não sei o quê". Aí com lá pelos 18, 19 anos, eu já enjoada desse histórico, né, e nada funcionava, né. E eu comia igual as minhas amigas, comia menos que as minhas irmãs. E elas magrinha e eu rechonchuda. Rechonchuda não, né, para uma menina de 13 anos, 14, 104 quilos, é muito, né, um padrão bem complicado. E aí eu fui ser educadora física, fiz faculdade de educação física, aprendi a gostar mais do movimento, aí comecei a correr, corria 3, 4 vezes por semana, fazia todos os exercícios, tal e tal, e o meu peso não baixava. Eu me lembro dessa época de o peso menor, 78 quilos, 79 quilos. As minhas irmãs continuavam com 50, 60 e eu com quase 80. Então assim, ó, aí tu te dá conta assim: "Bom, se exercício não adianta, é porque é emocional, então vamos tratar o emocional". E enquanto isso, era remédio de tal, remédio de tal, remédio aqui, dieta tal, dieta B, dieta C, aquelas todas, né. E realmente, por eu fazer mais exercício na época e ter 20 e poucos anos, é óbvio que eu conseguia manter um peso um pouco melhor, mantinha minha saúde, eu nadava nessa época, fazia exercícios aeróbicos, mas eu não diminuía de peso, era um negócio surreal. Aí vai tratar o emocional, aí me formei em psicologia, sou formada já há quase 25, 26 anos, vai tratar o emocional, 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 e o troço continua, né, engorda, não come nada, não sei o quê. Aí em janeiro de 2025 eu me possuí e disse: "Não, agora chega, agora nós vamos ter que descobrir o que que tem para isso". E sempre nos endócrinos que eu ia nesses anos todos, bariátrica, bariátrica. E eu sou contra a bariátrica, a gente vem de uma família que a gente gosta das coisas naturais. Eu comia verduras naturais, água pura, os meus filhos não têm problema de peso, são saudáveis, entendeu? Então tinha alguma coisa errada. Aí procurei um nutrólogo, que o nutrólogo ele tem um conhecimento médico, mas eu Uhum. acho que um pouquinho além do que os médicos bariátricos querem, né? Eles querem que a gente faça, né, a bariata, a a cirurgia. Uhum. Aí cheguei lá,
Eu fiz um exame de bioimpedância, que eu já tinha feito várias vezes, mas ele tinha um aparelho muito legal. E ele disse: Nossa, Débora, tu já tem uma composição corporal diferente. Tu já tem uma quantidade de músculo maior do que as pessoas do sexo feminino. Então, eu sempre dizia para ele: eu não acredito que eu peso tanto quanto a balança mostra. Aí ele diz: realmente tu tem razão, 10 quilos, 15 quilos do que tu tem aí hoje não é teu, é músculo. E eu já me surpreendi, né? Porque exercício para mim não tinha problema nenhum, eu fazia de tudo, sabe? Não cansava. E era aquela gordinha socada, sabe? Não era aquela pessoa molenga e tal. Desculpa. E aí ele disse: vamos fazer o exame. Aí ele me deu uma dieta, 1.000 calorias por dia. E disse: vai embora, volta daqui a 30 dias. Deu a dieta de 1.000 calorias, pouquinho de cada coisa e tal, não sei o quê. Sugeriu algumas coisas, né, alopáticas que eu não quis. E vou embora. Quando eu voltei, um mês depois, eu fiz aquele outro exame que mede a capacidade diária do teu metabolismo. É aquele exame que tu fica respirando, né, e Uhum. tal. Aí, depois que terminou o exame, ele olhou para mim e ele disse assim, É ele é muito calorimetria, se não me engano. isso, isso. Ele disse assim, brincando, ele disse: "Débora, tu sabe, sabe aquele ditado que come alface engorda?" E eu digo: "Sei." Ele disse: "Pois é, a tua." Aí nós começamos a rir, ele disse assim: "Débora, eu te dei 1.000 calorias por dia e o teu corpo gasta 920. Então tu devia ter engordado nesse mês." Eu disse: "Tá, mas eu não engordei." Ele disse: "Pois é." Então, assim, ó, a única forma que tu tem de melhorar o teu metabolismo é se tu fizer exercício. "Mas doutor, eu já nadei, eu já corri." Ele disse: "Mas eu não estou falando de aeróbico, eu estou falando de musculação. Tu tem que fazer o teu músculo trabalhar." Aí eu disse para ele: "Eu odeio musculação." Ele disse: "Mas tem que fazer." Eu disse: "Eu gosto de dançar, eu gosto de." Nunca adiantou nada. Claro que eu melhorava a circulação, uma série de prerrogativas que a corrida e a dança, eu sempre gostei de fazer dança e zumba, eu não emagreci uma grama, chegava a ser hilário de ver. E aí ele disse: "Olha, tu tem." Aí me despertou, disse: "Não, só um pouquinho." Aí ele me mostrou que a questão do metabolismo, ele pode ser considerado um erro genético. Tu nasce com aquele motor 1.0. E quando tu vender o carro que tu comprou, tu vai ter um motor 1.0. Tu não vai ter um motor 2.0. Não adianta tu mexer na funcionalidade do teu metabolismo. O que adianta é fazer ele gastar mais. Só. Mais nada. E eu disse: "Nossa, doutor, que maravilha e tal." Ele disse: "Sim, é uma coisa." E, inclusive, eu tô toda preparada para fazer um exame genético, aquele que ele faz, dele é de Portugal, para ver quais são onde é que está exatamente o problema, né, genético. E aí, inclusive, naquele momento me deu um start, assim, porque o meu filho mais velho come pouco e é entroncado também. E ele fez a mesma coisa e ele tem o mesmo tipo de metabolismo que eu. Metabolismo muito baixo para a idade dele. E ele também fazia voleibol, tênis. Não, meu filho, tu vai ter que ir para musculação, enfim, para Aí entrou o problema, musculação. Nada contra, tem gente que ama, que adora, e toca fazer. Aí, eu comecei a me interessar pelo aloe vera, sabe, porque o gordinho é inflamado, ele precisa desinflamar. E com tudo que eu fazia com água pura, com pH alto, com limão de manhã, com água com não sei o quê, e cara, tem que ter alguma coisa, e eu sempre gostei da babosa, né, que é a aloe vera. Eu disse: "Eu vou procurar isso aí." Foi aí que a intermédio dele, eu te achei. Essa é a importância da visão integrativa quando a gente fala em atendimento de Total, saúde, né. total. Porque toda essa história que tu me contou agora dessa trajetória, de busca incessante, né, em nenhum momento, por exemplo, tu cogitou alguma terapia, invasiva, né. Jamais. Sempre no teu viés,
de saúde, tu compreendeu que precisaria encontrar uma alternativa natural. Sempre. Então, ela veio pela via do aloe vera e nesse meio do caminho encontrou a eletroestimulação muscular, né? Perfeito. O que hoje a gente chama de protocolo 90D, né? Que é o nosso propósito, é trazer pessoas com essa visão de si mesmas e de mundo, né? Porque a história que tu conta muitas pessoas podem se identificar com ela, né? Ou podem dizer, nossa, nunca imaginei que essa pessoa passasse por isso. Ou olha só quantas nuances tem a questão de manutenção de peso, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que vivem com sobrepeso, com obesidade, elas passam por esses questionamentos e também por esses julgamentos de é preguiçosa, não faz porque não quer, não segue a dieta. Ah, olha lá, no final de semana ela postou que comeu uma coisinha fora. Mas na minha visão, isso chega a ser desumano com as pessoas, porque se a gente tem um alinhamento nutricional bem elaborado, que a pessoa consegue seguir, que não é impossível de ser seguido, né? Porque a gente vai flexibilizar em algum momento. Mas eu acho que o mais importante disso é nutrir as pessoas. Hoje a gente tem uma população muito bem alimentada, mas mal nutrida. Então as pessoas comem bem, mas não estão se nutrindo. Vamos fazer uma suposição aqui parecida com o teu exemplo, por exemplo. Tu fazia todo tipo de exercício físico, mas todo tipo de exercício físico que tu fazia não era o exercício que tu precisava. Não. Com o alimento é a mesma coisa. A gente pode comer tudo que a gente quer, mas não necessariamente aquilo que a gente quer, o que a gente precisa. Então, o protocolo 90D, ele une essas necessidades e vai ao encontro de pessoas com esse perfil, né? Porque a gente sabe que o mercado tem N ofertas de possibilidades para as pessoas reduzirem peso e fazerem uma série de coisas. Mas a escolha é com quem a gente se vincula, né? A escolha é com quem a gente se aproxima, né? Quando nós nos conhecemos, eu me lembro que tu tinha bastante estranheza, assim, né? Até uma certa dúvida. Carol, será que eu vou acreditar eu nisso, passei né? fome minha vida inteira. Passei fome. Porque era sempre dieta, dieta, dieta. Obesidade é um negócio grave. As pessoas realmente adoecem com a obesidade. Só que ela é multifuncional, ela tem várias questões. E não é só o emocional. Tem a coisa disso que tu falou de malnutrição. Hoje as pessoas comem salgadinho de manhã. Sabe, tomam 3 litros de Coca-Cola por dia. A cultura da saúde é que se perdeu. E assim, ó, na minha época, não tem problema dizer, eu nasci em 1962. Então, na época de 70, 80, as mulheres eram, sabe, completamente magérrimas. Uhum. E tu era o bicho feio, tu era a pessoa fora do padrão, entendeu? E isso continua. Tu vê que tem influências que são super gordas e tal, não, eu vou fazer bariátrica para emagrecer. Então, não vem dizer que vai se sentir feliz, porque não vai. Agora, tem uma questão que a gente tem que pensar, que é a questão da saúde. O médico, o nutrólogo perguntou para mim: tu quer alguma medicação? Eu disse: não, não quero. Ele disse assim: olha, Débora, os teus exames mostram que tu é uma pessoa, apesar do peso, tu é uma pessoa saudável. Por que eu sou uma pessoa ainda saudável? Porque eu já fazia isso e eu comecei a tomar toda essa funcionalidade aqui Uhum. e, sabe, o troço só começou a andar. Não Como é tu mágica, é disse, trabalho. não tem magia. Então, se a Não. gente consegue trazer um pensamento alinhado com o nosso, né, de suplementação adequada e alimentação equilibrada, né, com o viés do treinamento físico de alta intensidade que a eletroestimulação muscular proporciona, esse método Easy Body, ele nasceu de uma pessoa incrível e ele tem mudado vidas Brasil afora, fora do país, assim como a aloe vera muda a vida das pessoas pelo mundo, da mesma forma, né? Então, cabe a nós agora o papel de difundir isso para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento de que há uma saída natural para o seu problema de saúde. Porque vai depender do teu viés. O teu viés é estético, o teu viés é saúde, o teu viés é recuperação de uma lesão, de uma doença,
né? A gente tem já realmente resultados incríveis e mais pessoas para trazer para falar sobre isso, porque o que valida toda essa questão é quando tu fala da tua questão para mim, quando tu fala o que tu passou e o que está acontecendo. Porque muitas vezes eu publicar um antes e depois ou conversar com alguém não vai ter o mesmo valor para quem está lendo e quem está olhando do que o teu olhar, a tua interpretação sobre o que tu está vivendo. E daí, sobre isso, eu também queria saber de ti, assim, ó, o que te faz acreditar, né, que o protocolo 90D, que essa junção nossa, né, da profissional da nutrição comigo, profissional da educação física, como isso pode transformar a tua história? De que maneira a gente pode fazer parte disso? Bom, aquilo que a gente tinha feito, milagre não tem, né? Vai ter que ter determinação e disciplina. E não pode fazer 30 dias e dizer, agora eu cansei. Não é assim que a banda toca, né? Se tu ficou 20 anos engordando, ou 10 anos engordando, não vai ser em 1 mês ou 2 meses que tu vai resolver todos os teus problemas. Então, a pessoa tem que saber que tem que ter foco, determinação e não desistir, né? Aí, em relação a isso aí, desculpa, tu me perguntou o que eu... Qual a transformação que tu acha que isso tudo pode trazer para a tua vida? Olha, não pode trazer, já está trazendo. Porque em muito pouco tempo eu já perdi... Eu tá até a gente começa a rir, a nutricionista fica tão feliz e eu fico séria, porque eu tenho a dúvida na minha cabeça. Será que é mais um que vai dar certo? Será que eu vou conseguir de novo, sabe? Já tentei tantas coisas e nada consegui, né? Claro, tem outras coisas, mas de qualquer maneira está funcionando. Eu, em 60 dias, eu perdi 4 quilos, comendo. E eu não fiz muita diferença do que eu ingeria. Eu fiz alguns ajustes com a aloe vera e com algumas, sabe, algumas, como é que chama? Suplementação. Suplementação. E na tua história de vida, quando, em algum momento, tu teve alguma coisa, viveu alguma coisa parecida com isso? Que tu pudesse dizer assim, olha, vejo uma luz aqui. Ou ainda está no campo da testagem, da amostragem. Não, eu ainda estou entendendo, isso aqui está bom demais. Eu acho que quando ele disse para mim, coisa que, olha, eu já fui em médicos maravilhosos. Nenhum deles resolveu fazer esse exame da colorimetria aí para saber, porque eu dizia, doutor, eu não como. Aí eles ficam, tu come pão, tu come isso, tu come aquilo, tu come escondido. Doutor, já vem um julgamento revestido total, de diagnóstico, né? Não total. vem a visão do claro profissional. Que não. E aí eu disse, eu faço isso, aí depois a gente conversa. E ele ficou surpreso e disse, Débora, 15 a 20% da população, 15% da população tem esse processo aqui. Só que isso está sendo investigado há uns 5, 6 anos atrás. Ele disse que já tinha no Brasil esse exame. Mas faz a gente pensar que daqui a pouco é uma visão pessoal desse profissional aplicada à prática clínica dele. Porque, ou uma curiosidade profissional mesmo desse médico em investigar essa situação específica com os pacientes, né? Porque é muito singular a tua condição. Né? É uma coisa surreal essa. Só que assim, ó, o que eu estou te mostrando é que às vezes a gente está na mão com a solução e a gente, pois eu não vou me meter aqui porque eu não sei se dá certo. Cara, vai dar certo. Porque o trabalho é maravilhoso. E quando ele disse, não adianta tu ficar nadando e batendo perna, tu tem que fazer um trabalho muscular, para quem que eu ia correr? As que eu tenho acesso, que é vocês. E o que é maravilhoso do Easy Body, né, da eletroestimulação? É que a gente consegue fazer esse treinamento de maneira segura, né? Individual. Porque quando tu chega, tu traz as tuas queixas e as tuas situações físicas. Olha, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Isso. E a gente vai vendo que como a gente tem um equipamento, né, tem toda uma visão científica por trás disso, que a gente consegue fazer os treinos sem causar qualquer tipo de lesão. Porque hoje muito o medo das pessoas é, mas como é que eu vou treinar?
eu vou me machucar, eu vou levantar um peso, eu vou dar um mau jeito, eu vou ficar não sei quanto tempo sem treinar. E conosco isso não vai acontecer, né? Não tem como acontecer, porque o equipamento é seguro, tu vai fazer o movimento junto comigo sim, porque ele precisa ser orgânico, né? Precisa existir um movimento para acontecer a contração muscular. Os estudos científicos comprovam que não adianta tu colocar uma contração mecânica acontecendo no teu corpo sem haver o movimento voluntário. Se não haver o movimento voluntário, não vai haver resultado. E esse é o grande diferencial do Easy Body. Além da corrente específica que a gente usa, é o movimento aliado à contração. Eu achei que eu ia ficar deitada, a contração né? muscular. Eu achei que eu ia ficar deitadinha lá, e não é. A gente faz um trabalho bem bacana de movimento, né? É o tempo necessário. E uma das coisas que me fez procurar o Easy Body, porque um médico, um traumato que eu procurei, que ele se chama de médico raiz, eu não vou citar o nome, enfim, por respeito aí, e ele é muito temerário à musculação. Ele diz que a musculação pode causar lesões que as pessoas vão descobrir lá por 40, 50 anos, né? E quando eu fui lá, com que eu tinha dor nos joelhos e tal, e nas costas, na lombar, ele disse, não faz esse exercício, não faz esse, não faz esse, não faz esse. Eu disse, tá, mas ele disse, se tu não fizer direito, tu vai agravar. Aí tu fica pensando, mas o pessoal... E aonde é que eu vou treinar, né? Aonde tem academias maravilhosas, tem professores maravilhosos, só que assim, eu já estava, imagina, já 60 anos... Aonde é que eu me encaixo aí, né? Onde é que eu vou entrar? Então, o Easy Body, para mim, é perfeito nisso aí. Entendeu? Porque ele vai direto ao ponto, ele não te expõe, tem toda aquela coisa social da academia, que não é o nosso caso. Eu não quero ficar bonitinha para andar na rua de salto alto, eu quero ter saúde. Eu estava sem força nas pernas. Como tu sabe, eu moro na zona rural. Tenho cães e a gente faz um trabalho grande, assim, braçal, vamos dizer, né? De caminhar para cá, caminhar para lá. Um trabalho físico bem forte, né? Trabalho físico, né? E ele não estava sendo suficiente. E aí eu comecei a fazer o Easy Body, e aí eu tô mais forte. Eu me sinto muito forte. Meu braço está forte. E assim, eu perdi medidas. Então, para aí, só um pouquinho. Não é mágica, mas está acontecendo alguma coisa surreal aqui na minha história. Então, perdi medidas, perdi peso, continuo comendo as coisas, porque eu já comia um padrão relativo, só que a perca calórica que está me dando... eu estou comendo bem legal, estou fazendo todo o protocolo direitinho e estou emagrecendo e perdendo medida e ficando forte. Como assim, né? Que história é essa, né? Não, e tem a história do sono também, que tu tá me acompanhando, e a Nutri também está me acompanhando. Chega 10 horas, 9h30 da noite, eu já estou meio grogue. Coisa que eu estava ligada, assim. Então, assim, neste momento da minha vida, eu não vejo uma sincronicidade maior do que esse trabalho. Porque esse trabalho. Tudo isso envolve a manutenção do resultado, porque a pessoa estar bem alimentada igual a bem nutrida, ela vai estar bem treinada, né? E, portanto, ela vai ter um sono reparador. E aí a gente traz essa pessoa de volta para o ciclo circadiano. Então, a gente começa a trazer as pessoas para a ciclicidade, de volta para aquilo que deveria estar acontecendo, porque não é normal a gente madrugar. Não é normal a gente perder todo o nosso ciclo de melatonina e ir dormir meia-noite. Então, quando a gente faz aquela insistência, né, que a gente conversou, tenta ficar no máximo 22 horas, no máximo 22h30. Mas isso é impossível para mim, a minha vida não é assim, não vou, sabe? Mas do teu próprio esforço, tu já disse, olha, eu já estou conseguindo. E tu está sentindo a diferença, tu está vivendo a diferença. Né? Essa é a questão. E a gente pode ter certeza. Eu vou falar só exatamente o que eu estou sentindo. Sabe? Então, é isso aí. Então, cita para mim quais são as maiores mudanças que tu enxerga, percebe na tua qualidade de vida e na tua rotina geral, depois de ter iniciado esse trabalho, né, do protocolo 90D, que é essa questão do treinamento físico com a eletroestimulação muscular e a nutrição
realizada com a suplementação, né, baseada em aloe vera e o acompanhamento da profissional. Tá. Em relação à alimentação, eu tô comendo menos com essa coisa de a gente saber que eu tinha mais músculo. Eu comecei a me dar conta que eu não precisava beber tanta água, porque quem tem essa capacidade muscular já está cheia de água, né? E aí ele disse, tu tem aí 10, 12, 15 quilos de água, que tu tem que manter. Tá, então já tirei aquela culpa de que eu tinha que beber 5 litros de água por dia. Não precisa. Eu acordava cansada, porque eu dormia muito tarde e estava fraca. Eu estava com as pernas, estava toda dura, toda fraca, sabe? E aí o que acontece? Eu comecei a acordar de manhã com melhor bom humor. Muda tudo, sabe? A autoestima vai lá em cima, porque tu tá forte. Eu me sinto forte, sabe? O que adianta ser gordinho e se sentir fraca, né? Eu me sinto forte, minha perna tá forte, sabe? Eu não canso como eu cansava Com facilidade. antes, sabe? Antes eu sentava no sofá lá, que eu tenho, que é meio baixinho, para levantar, meu Deus do céu, tô ficando com um Alzheimer daqui um pouco, né? Então, assim, a importância de se sentir forte. E as dores também diminuíram um monte. Que quando o músculo começa a trabalhar... Eu me lembro que quando eu fazia musculação, eu ficava, assim, 2 dias doída. Eu faço o easy body, eu não fico com dor. Eu Entendeu? tento, né, fazer com que Na hora dói, na hora tu tá fazendo o trabalho. Mas não é aquela coisa, tu tem que tomar... Sabe? Nada a ver, é tranquilo. Ou porque a minha carga de músculo é forte, legal, ou tu não tá, sei lá. A gente ainda está tentando encontrar o nosso meio termo para que eu consiga te levar à exaustão, né? Para que esse nosso ganho seja aumentado ainda de resultado, porque a tua tolerância ela é boa à corrente, né? E a gente ter sim esse resultado de aquele doloridinho de quem trabalhou a musculatura, sim, mas nada porque isso não são questões assim superficiais de, por exemplo, Carol, quer que eu fique dolorida? Não, isso tem a ver com o metabolismo, tem a ver com a resposta metabólica que o teu corpo vai dar para o treino. Né? Então, é uma série de fatores, de condições que a gente combina para saber que o treino está sendo efetivo para aquela pessoa. Eu não tenho a menor dúvida. E vou te dizer mais, em 10 anos, sabe quanto que eu emagreci? 3, 4 quilos? Não tem isso, não teve isso. Era só aumentar, era só aumentar. Então, assim, se eu for nessa lógica, em 10 meses... Quantos quilos eu vou perder? Vou perder 20 quilos. É 2 quilos por mês. Sabe? Então, assim, para mim é uma transformação em andamento. É pouco tempo? É pouco tempo, mas eu vi muito resultado. E olha, eu sou a rainha das tentativas. E de métodos e de coisas milagrosas. Não existe milagre. Tem que fazer isso aí. Isso é muito top. E é essa realmente a proposta, Débora, porque assim, a partir do momento que a pessoa se conhece, sabe que ela precisa do treinamento físico, né, para ter força e resistência, que ela sabe que ela precisa estar bem nutrida. A nossa proposta também com o protocolo 90D é que as pessoas aprendam a se alimentar e a se nutrir. Que elas saibam fazer boas escolhas para que depois desses 90 dias, eu vou repetir o protocolo, legal, nós vamos continuar. Ou então, olha, esses 90 dias foram suficientes para me mostrar como eu devo seguir daqui para frente e está tudo bem. Mas a proposta principal é essa. É mostrar para as pessoas que têm outras opções, que não são invasivas, intervenções que vão te deixar fora do trabalho ou qualquer coisa desse tipo, mas que tu pode sim fazer escolhas, porque essa questão da suplementação e da nutrição, ela não está vinculada só, como tu mesma disse, à estética e à perda de peso. Ela tem a ver com a demência lá na velhice. Ela tem a ver com as doenças autoimunes. Ela tem a ver com uma série de outras questões físicas e de doenças que a gente convive hoje, que as pessoas estão adoecendo. Tu falou muito bem em pessoas inflamadas, né? A questão do glúten, enfim, toda uma discussão, porque hoje tem muita informação. E quando tem muita informação, a gente precisa tentar se posicionar, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando um espacinho nesse universo para que as pessoas enxerguem esse trabalho e vejam que emagrecer de maneira lenta e progressiva, com acompanhamento e sabendo o que fazer, é uma excelente solução.
para que depois disso a Débora sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar para ela, né? E aí é uma outra pessoa. Então, quando tu for conversar com teu filho, né, com as outras pessoas da tua família, com os teus filhos, tu vai saber orientar ele e dizer, olha só, gente, tem esse caminho aqui. Eles já estão surpresos, Né? viu? Porque os dois fazem musculação. E eles já estão surpresos. Eles, mãe, eles já ficaram com as orelhinhas em pé. Então, a gente vai continuar acompanhando isso para que tu fique cada vez mais feliz, forte, resistente, disposta. A tua família fique feliz com a tua saúde, porque a gente sabe que todos nós hoje temos muitas responsabilidades e tu é uma pessoa assim cheia de responsabilidades e precisa dessa energia para manter tudo funcionando ao teu redor, né? Então, eu gostaria muito de te agradecer a tua disponibilidade e a tua coragem, né, em contar a tua história, porque eu acredito que muitas pessoas vão assistir, vão ver e vão se identificar e vão querer saber mais, inclusive, né, sobre isso, ou ficar curiosas em pesquisar sobre esses assuntos que a gente falou. E eu queria te convidar, então, a dar uma última palavra para as pessoas que estão nos assistindo e dizer qual seria a tua mensagem com relação a isso tudo que tu me falou aqui, né, e as tuas perspectivas aí para frente. A gente aprende com os exemplos, né? Os bons exemplos, né? Então, eu me lembro que eu tenho um pai de 95 anos que faz exercício 5 vezes por semana, não tem doença nenhuma, não toma medicação nenhuma, só algumas coisas nessa área, assim. Naturais. E cada vez que eu fico com pena de mim mesmo, assim, ai meu Deus, estou cansada, eu lembro dele, porque ele diz, parou, morreu. Ele diz, pessoa que para, morre, envelhece. Ele tem 95 anos. Eu lembro que ele disse assim para mim, até que idade tu quer viver, né? E eu fiquei pensativa e eu falei uma idade para ele e ele disse assim, então te planeja? Te planeja e cumpre teu planejamento. A questão não é viver até a hora, é viver com saúde. Ele é maravilhoso. Porque chega um momento que tu não quer mais aparência física, tu quer saúde, tu quer movimento, tu quer energia, tu quer longevidade, né? Longevidade é isso, isso. As pessoas não podem desistir, não pode achar, eu vou emagrecer, vou ficar magrinha e aí eu vou ficar bem. Não vai, minha filha. Tu tem que fazer o todo, tu tem que ir atrás da integração de tudo, da alma, do corpo, do trabalho físico. Senão não tem resultado. Não tem resultado. E se tiver um resultado, ele vai ser capenga. Ele vai durar um tempo, depois tu não aprendeu a comer, tu volta e volta tudo, e pior. Entendeu? Uma coisa que eu quero deixar aqui, que talvez tenha ficado um pouco meio, assim, chatinho, eu não tenho nada contra a medicina bariátrica, essas cirurgias bariátricas. Eu conheço pessoas que ficaram maravilhosas, estão muito bem, como eu conheço outras que não ficaram bem. Então, assim, são escolhas. A medicina está aí, está evoluindo para tudo. Então, assim, eu não concordo, mas não quer dizer que seja... A minha verdade é não, mas para outras pessoas ela é maravilhosa. E que façam as suas escolhas. Eu penso da mesma maneira. Sabe? Não dá para dizer não presta, não. Não. Eles fazem isso porque eles acreditam que para aquela pessoa vai funcionar. Beleza. Bora. E a própria pessoa busca porque ela também acredita naquela alternativa. Claro, né? E esse é o livre-arbítrio da vida. Então, a gente tem que fazer aquelas coisas que a gente acredita. E esse método que eu tô aí há muito pouco tempo, eu tô, sabe, maravilhada com ele. No nosso caso aqui, nós recém iniciamos o 2º mês. Pois é. Né? Nós recém fechamos 1 mês de treino. 40 dias. Exatamente. Eu já tive todo esse resultado. É um resultado. Cara, é um baita de um resultado. É verdade. Em tudo. Eu só tenho a agradecer. Eu fiz uma escolha maravilhosa. Demorou. Também. Muito obrigada pela tua escolha. Então foi isso, pessoal. Obrigada por terem ficado conosco, assistido essa conversa com a Débora, essa experiência incrível que a gente tem vivido nesses últimos 40 dias, como ela disse. E até a próxima.